Olá pessoal, nessa aula agora a gente vai continuar falando um pouco da contextualização da engenharia diagnóstica e para isso a gente vai começar a associar dentro das ferramentas da engenharia diagnóstica que vocês viram na parte 1, como as patologias começam a aparecer e como a gente vai estudar associando esses dois patamares da engenharia diagnóstica, certo? Então vamos lá. Vale relembrar então o conceito adotado pelos autores que a gente vai usar durante esse curso da engenharia diagnóstica, que nada mais é que a disciplina do processo de determinação dos diagnósticos de manifestações patológicas e perdas de desempenho das construções através de investigações técnicas, que é o quadro TETRAIM, que eu vou falar para vocês agora, visando reparações e aprimoramentos de qualidade total ou a apuração de responsabilidades. Então fiquem sempre atentos a esse conceito. O quadro TETRAIM é esse que vocês estão vendo agora na tela. Ele tem essas 4 palavras-chave começadas com a sílaba IN. Então, no primeiro patamar, nós temos a iniciação, que a gente gosta de usar como informação, que é a vistoria. Dentro dela, nós temos a observação, a descrição e os questionamentos, que é o que geralmente rola ali quando o cliente te convida para fazer uma vistoria preliminar, ou então para fazer até um laudo de vistoria, que vai analisar tecnicamente e só descrever as situações dentro da constatação para você executar um laudo ou um relatório técnico, certo? No segundo nível já nós temos a intuição, que no caso é a inspeção. Dentro da inspeção, como eu tinha dito, então nós temos a experiência, o QI e a terceira visão, que nada mais é que a expertise do profissional dentro da investigação técnica. Ali a gente associa com a palavra-chave análise. Depois dessa nós vamos para a inter-relação, ou a auditoria. A auditoria, como eu havia dito, ela combate, ela confere os padrões técnicos, combate com as normas, especificações, ela faz uma conferência, ela audita entre um documento e o que está sendo executado, entre um documento e o que foi oferecido, e por aí vai. Então a auditoria é a inter-relação, é o atestamento dos serviços. E a inferência, no quarto nível, que é a perícia, vem com as evidências, os cálculos, os resultados, então sempre atentos às investigações técnicas acompanhadas de comprovações, de ensaios técnicos, de evidências que deem segurança ao profissional para garantir aquela manifestação patológica, garantir aquela origem, aquela causa e aquele mecanismo de ação de determinado fato. Então, depois desse quadro com o TETRAIM, que são os 4 INs da engenharia diagnóstica, nós vamos para o diagnóstico. E daí a gente forma as 4 principais ferramentas e o quadro TETRAIM da engenharia diagnóstica. A gente também se pergunta muito qual a diferença entre causa e origem. Então, para isso, eu trouxe aqui essa imagem que traz o PEPEU, que a gente costuma chamar de PEPEU. Foi uma sigla que a gente foi adotando ao longo do desenvolvimento da engenharia diagnóstica. E para quem entende um pouquinho mais, ela nada mais é que um ciclo PDCA. Essas ferramentas da engenharia diagnóstica, elas rodam em cada etapa da engenharia civil. Então, primeiro vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre a causa e a origem. A causa é o que já realmente causou aquele problema. Por exemplo, uma fissura causada por recalque, ela foi causada pelo recalque. É uma fissura e a causa dela é o recalque. Agora, a origem dela está associado a essas fases da engenharia civil, que é esse quadro PPU que eu vou destrinchar para vocês, que é o planejamento, o projeto, a execução, a entrega, o uso, a reutilização e a desconstrução daquele empreendimento. Então, essas 7 siglas, 7 letras que estão aparecendo para vocês agora aí na tela, representam cada uma delas uma fase da engenharia diagnóstica, uma fase da engenharia civil, na verdade. Então, a causa está associada ao como aconteceu aquele problema, quem causou aquele problema, e a origem, lembre-se sempre, que está associada a uma fase da engenharia civil, a alguma letra dessa que aparece no PPU. Vamos falar um pouquinho mais delas e como as aplicações da engenharia diagnóstica estão associadas às fases da engenharia civil. Então, dentro desse PPU, vocês podem perceber que as iniciais de cada andar, de cada tópico desse, começa com a sigla PPU. Então, no primeiro andar vem o planejamento, que lá você pode fazer uma vistoria de terreno, uma vistoria de clima, uma vistoria de vizinhança, que é muito utilizado hoje em dia, tanto para o cliente que se sente lesado de alguma maneira por uma construção que venha a ocorrer na sua vizinhança, ou até por uma construtora que quer construir e tenha vizinhos muito próximos que podem ser prejudicados com aquela construção. Depois nós temos o projeto.
Dentro da fase de projeto da engenharia civil, nós temos as auditorias de especificação de produtos, vida útil de projeto dos sistemas e por aí vai. A gente vai auditar e vistoriar de alguma maneira também como aquilo ali vai funcionar e sempre garantindo a qualidade. Lembre-se sempre da qualidade também. Dentro da execução, então, é onde entra a maior parte de auditoria. Então, auditoria de conformidade com a ABNT. Lembrando que a conformidade está associada com a auditoria, então ela vai verificar se o projeto executivo, se a execução lá da equipe está de acordo com as normas da ABNT, por exemplo. A documentação e registro. A gente tem duas possibilidades para esse pedaço que a gente separou aqui. A documentação, você pode fazer uma auditoria de documentação para garantir que a documentação que a construção precisa está certa de acordo com o que a legislação exige. E a gente pode fazer uma documentação como registro também, que seria uma vistoria de acompanhamento. Então, a gente vai acompanhar aquela obra do começo até o fim e fazer um registro para garantir que a nossa execução foi feita de forma correta e por aí vai. Então, essa documentação tem esses dois caminhos para serem seguidos. A verificação e acompanhamento e a fiscalização, que também estão associadas à documentação, mas ainda assim é um serviço um pouquinho diferente, porque ele é um pouco mais abrangente e requer um pouco mais de expertise ali do profissional. Já na entrega, na fase da construção civil da entrega, a gente pode fazer uma inspeção de estrutura, uma inspeção de desempenho, de segurança. Então ficar sempre atento se dentro do que foi oferecido pela construtora está sendo entregue ao cliente. Então isso é um resguardo para a construtora, por exemplo, que a engenharia diagnóstica oferece, que a gente faz essa verificação se o que foi oferecido está sendo de fato entregue e aquilo é documentado de forma técnica. E na fase do uso, que já é para os condomínios, para os clientes em si, a gente pode oferecer a inspeção predial, a revisão de manutenção, revisão de vida útil e garantia, por exemplo. Então, esses são só alguns dos serviços da engenharia diagnóstica que eu vou destrinchar um pouquinho mais e falar associado com as patologias agora. Então, dentro da vistoria, quais os serviços que o engenheiro ou arquiteto pode oferecer? A gente pode fazer uma vistoria de vizinhança, como eu tinha dito, vistoria de obras num serviço geral, de uma forma geral, com materiais, com serviços, uma vistoria para acompanhar, constatar tecnicamente o que está acontecendo ali. Acompanhamento, uma vistoria de locação, uma vistoria cautelar, entre outros. Então, lembrando sempre que todos esses serviços estão associados à constatação. A palavra-chave está aí para vocês. Já nos serviços de inspeção, nós temos aí alguns serviços que são muito interessantes. Como eu já havia falado um pouquinho antes, a inspeção de entrega, que é quando a gente confere, na verdade a gente cria um relatório, um laudo técnico para a construtora, garantindo que aqueles cômodos, aquelas instalações foram entregues daquela maneira. Então a gente vai constatar, inspecionar e redigir um documento técnico para a garantia da construtora, nesse caso, para mostrar que ele foi entregue daquela maneira. Do outro lado, a gente pode oferecer para os clientes também, para as construtoras que recebem, que administram, ou então para os condomínios, a inspeção de recebimento, que mostra do outro lado, para o cliente, para o condomínio, o que ele recebeu. Então, se a construtora garantiu um hall com material tal, com iluminação tal, a gente vai verificar e inspecionar para ver se, por exemplo, nesse caso, foi entregue isso ou não. E dentro de todos os cômodos, todas as instalações, se for o caso, a gente analisa e inspeciona para esse condomínio, para esse cliente, ter essa garantia do que ele recebeu. Temos também a inspeção de garantia, que é quando, dentro da vida útil, a gente tem alguns tempos de garantia que a construtora oferece, que alguns fornecedores de materiais oferecem. Então a gente faz a inspeção de garantia para ver se está tudo ocorrendo dentro do que a garantia ofereceu, se a manutenção está feita de forma correta e por aí vai. Então a inspeção de garantia é para garantir, de alguma maneira, que aquele tempo de vida útil que foi oferecido, ele vai ser garantido. Agora vamos falar de um item que é muito especial, assim, que a gente merece um pouquinho de atenção, que é a inspeção predial. A inspeção predial, em algumas cidades como Salvador, ela tem legislação específica, que exige que de 5 em 5 anos as edificações passem por uma inspeção predial com um engenheiro, um arquiteto licenciado. E por que isso é importante? A nossa construção, o nosso método construtivo foi evoluindo de acordo com o tempo e a gente tem a vida útil das construções. E muitas vezes alguns vícios construtivos, algumas manifestações patológicas ficam escondidas dentro da construção e a gente não se atenta àquilo. Então é importante que nós, profissionais, conscientizemos as pessoas
acerca dessa inspeção predial, porque é um serviço importante, é uma oportunidade de mercado, é uma oportunidade de garantia de qualidade, que aquelas construções não vão colapsar, vão sofrer um colapso no meio do nada, aquela fissura não vai trabalhar de forma brusca do nada. Então, se a gente ficar seguro, se a gente se assegurar que aquele problema vai ser inspecionado, que aquela norma vai ser atendida, a norma de desempenho está aí para restringir um pouco mais o nosso campo e nos guiar um pouco mais quanto à inspeção predial. O IBAP também, que é o Instituto Brasileiro de Perícia, ele também está aí para ajudar a gente nesse sentido, oferecendo norma. Ele tem toda a nomenclatura, todo o manual para ser seguido também quanto à inspeção predial. Então tem muito campo que a gente deveria ficar mais atento. Então, lembrem da inspeção predial, porque é um serviço muito interessante para as construções e que garantem uma qualidade para que a gente evite acidentes e que a gente se certifique de que nossos prédios estão trabalhando e funcionando de maneira correta. Temos também a inspeção de sistemas, que é um campo um pouquinho mais restrito, porque a gente fala de inspeção de sistemas de elétrica, sistemas de hidráulica, e para isso a gente precisa de uma especialização um pouquinho maior dentro daquele sistema. E a gente precisa, às vezes, chamar um outro profissional, mas nada impede de que a gente também conscientize os condomínios, as construtoras, a realizar esse serviço. Dentre outros, claro, associando sempre a nossa inspeção à análise técnica. Então, o profissional, você engenheiro, você arquiteto, vai lá e vai analisar de forma técnica e redigir um documento garantindo que aquelas são as condições daquela edificação e como aquilo ali está funcionando, como é que está agindo, se está desenvolvendo, se parece que vai evoluir, para a gente se atentar e criar alguns mecanismos de proteção para a própria construção. Temos também os serviços de auditoria, que é quando a gente atesta a conformidade. Então temos a auditoria do contrato de empreitada, porque é para ver se o que a construtora assinou, ela realmente ofereceu, se ela realmente executou. A auditoria de manutenção, que é muito importante também. Existe norma de manutenção, existe também a norma de desempenho que fala muito em manutenção, então vamos ficar atento a isso. Então, a auditoria de manutenção para ver se a manutenção está feita de forma correta, de acordo com não somente norma, mas também os manuais dos condomínios. Os condomínios têm em assembleia, geralmente, é solicitado pela construtora até no momento de entrega, que seja feita uma assembleia para definir os parâmetros de manutenção junto com a construtora, porque tem algumas coisas que a construtora ainda faz nos 5 primeiros anos, geralmente, da entrega do condomínio. A auditoria de desempenho, que é para ver se realmente os cômodos, as instalações estão sendo utilizadas daquela maneira e se estão funcionando da forma como foram planejadas para tal. Então, o desempenho está sempre em questão, né, nas construções civis. A auditoria de gestão ambiental, então, para ver se a nossa construção está poluindo demais, se está emitindo muitos gases, se está fazendo muito barulho para a vizinhança. A auditoria de gestão ambiental também se apega um pouco às normas e à legislação da cidade em questão. E a auditoria de procedimentos executivos, que nada mais é do que durante a execução da construção civil, se aquela construtora, se aquela mão de obra está seguindo os manuais, os projetos, as normas, que é muito importante. E a engenharia civil no Brasil tem muito que evoluir nesse sentido de qualificar mais a sua mão de obra para evitar vícios construtivos que vão atrapalhar muito e criar muitas patologias que a gente vai estudar ainda. Então, mais uma vez, o serviço de auditoria atrelados a atestamento e conformidade. Já nos serviços atrelados à perícia, temos a degradação atípica ou precoce, que é quando acontece alguma coisa muito brusca, ou então acidentes ou avarias construtivas, e a gente vai pesquisar para entender como aquilo se manifesta, como aquilo acontece, que são as origens, os mecanismos de ação e as causas. Então, a perícia, como eu havia falado, é o nível mais avançado de investigação, é quando a gente tem que ter o máximo de cuidado para atestar que aquele problema acontece daquela maneira. Então, vamos ter cuidado sempre com a perícia. A perícia não deve sair em documento, principalmente, de forma que você fique em dúvida, que você não tenha certeza daquilo, porque você vai garantir ao cliente em um documento que aquele problema acontece daquela maneira e às vezes você não garante, ou então acontece de uma outra maneira e você pode se prejudicar profissionalmente por conta disso. Então vamos ter cuidado com a perícia. E, aproveitando para falar de perícia, vamos ter cuidado também com o que a gente confunde com o senso comum. As perícias judiciais têm esse nome, mas não necessariamente ela usa só da perícia. Dentro da perícia judicial, podem se utilizar diversas ferramentas da engenharia diagnóstica, de acordo com a demanda. Então, um perito judicial, quando o juiz nomeia um perito, ele leva esse nome, mas não necessariamente está fazendo a perícia. O perito pode realizar
suficientemente uma inspeção, dependendo do caso, uma vistoria, depende do caso da justiça. Então vamos ter cuidados. Eu não posso me dizer perito, porque eu não sou perito da justiça ainda, por exemplo. Mas eu posso me dizer engenheiro diagnóstico e realizar uma perícia de forma particular, que é quando eu faço essa investigação para o meu cliente. Mas me dizer perito é uma nomenclatura utilizada para a justiça. Então vamos ter cuidado com esses nomes. Mais uma vez, atentem-se à nomenclatura para não haver nenhum equívoco, nem troca de função, já que a perícia é muito delimitada para a justiça. Então, se você se diz perito, você tem que ser nomeado por um juiz. E a consultoria, que é o último patamar da engenharia diagnóstica, que fala de reparos e restauros, adequações, entre outros. Então é quando um engenheiro é contratado para saber como resolver alguns problemas, como adequar. A gente emite um parecer técnico para garantir que aquele problema vai ser sanado daquela maneira que a gente sugere. A gente oferece ao cliente uma certa segurança, a consultoria está ali para isso. Então, para isso, eu preciso do embasamento da perícia, por exemplo, para garantir que o problema, uma fissura, trabalha de tal forma. Então, por isso, eu preciso fazer tal serviço para saná-la. Então, a consultoria é o que você precisa ter mais segurança, porque você garante ao cliente que aquele problema vai ser solucionado daquela forma. É a sua prescrição, é o seu prognóstico do problema. Então, agora, voltando lá para a parte 1, a gente consegue diferenciar e responder as minhas perguntas de uma forma mais sucinta. Então, quando eu perguntei a vocês qual a diferença entre vistoria e inspeção, agora vocês conseguem responder que a vistoria é a simples constatação de fatos e manifestações patológicas existentes, e já a inspeção faz o expertise do profissional, que analisa tecnicamente um fato e emite juízos acerca deste. Então, vocês conseguem ver que existe uma diferença de nível de expertise de um serviço para o outro. Dentre as prestações de serviço da engenharia diagnóstica, qual ou quais requerem mais aprofundamento técnico? Então agora vocês conseguem me dizer que a consultoria e perícia requerem um pouco mais de aprofundamento técnico, porque existe uma necessidade da assertividade no diagnóstico e na prescrição técnica. Então agora vocês conseguem ver a hierarquia da engenharia diagnóstica e como a gente vai aplicar os nossos conhecimentos de patologias na construção civil para trabalhar e oferecer isso para os nossos clientes na engenharia. Então essas foram as duas primeiras aulas da gente. Agora vocês conseguem contextualizar e entender a engenharia diagnóstica. E agora vamos falar um pouquinho mais de patologias.